Hoje eu vou falar sobre a reforma religiosa. Com o início da Idade Moderna, a Europa começou a mudar sua mentalidade tendo em vista o Renascimento, e aí eles começaram a se tocar dos abusos e da imoralidade do clero, que vendia indulgências, que é o perdão, vendia relíquias sagradas, desrespeitava o celibato e ostentava muito luxo. O principal nome de tudo isso é Martinho Lutero, quando ele escreveu 95 teses, onde ele condenava a venda de indulgências e contestava alguns dogmas da Igreja Católica. A Igreja Católica mandou ele se retratar, ele não quis e foi excomungado. Aí, durante a Dieta de Worms, que foi uma assembleia onde eles discutiram as 95 teses e as suas consequências, ele foi condenado herege. E aí ele se refugiou na Saxônia, porque ele estava sob proteção do príncipe Frederico. E aí, com Martinho Lutero, temos o luteranismo, que começou na Alemanha, e os luteranos acreditavam que a salvação é alcançada mediante as atitudes das pessoas, mais a paixão e a morte de Cristo em expiação dos pecados dos homens. Os principais dogmas do luteranismo são a salvação dada pela fé, que qualquer pessoa pode ler e interpretar a Bíblia da maneira que bem entender, a não aceitação de imagens e santos, os sacerdotes não são celibatários, não seguem o Papa, há somente 2 sacramentos, que são o batismo e a Eucaristia, que a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus, e a utilização da língua local, no caso alemão, nos cultos. Tivemos também o calvinismo, que começou na Suíça por João Calvino, e enquanto os luteranos acreditavam que a fé e as boas obras do fiel as conduzem à salvação, os calvinistas consideravam a salvação como algo que já era definido por Deus antes da criação do mundo. O calvinismo teve 5 pontos, como depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Depravação total quer dizer que todos os homens nascem totalmente depravados e incapazes de salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Eleição incondicional significava que Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Já a expiação limitada queria dizer que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos, dos escolhidos. Graça irresistível queria dizer que a graça de Deus é irresistível para os eleitos, ou seja, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. E por último, perseverança dos santos queria dizer que todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu, e nenhum vai perder a salvação. E por último, temos o anglicanismo, que ocorreu na Inglaterra, e o seu responsável foi Henrique VIII. O Henrique VIII, ele queria casar com a sua amada Ana Bolena, só que ele tinha um problema, que se chamava Catarina de Aragão. Ela era sua esposa. E aí, ele pediu pro Papa a permissão para se divorciar. E aí o Papa disse não. E aí, no que o Papa disse não, ele ficou muito bravo e, como um ato de supremacia, ele rompeu com a Igreja Católica e confiscou os seus bens. E foi assim que nasceu o anglicanismo. Tudo isso para que o Henrique VIII pudesse se casar com a sua querida Ana Bolena. E spoiler, no final a Ana Bolena é executada acusada de incesto e traição pela própria irmã. Os principais dogmas do anglicanismo são a extinção do culto aos santos, Bíblia é a única fonte de fé, Cristo está sempre presente na Eucaristia em espírito, a manutenção dos 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia, o culto era celebrado em inglês, a liturgia era semelhante à do catolicismo e a hierarquia eclesiástica era semelhante à do catolicismo, menos a do Papa, porque o chefe da igreja anglicana era o próprio rei. Bom, a igreja ela reagiu à reforma religiosa com a Contra-Reforma, e através do Concílio de Trento eles planejaram como conter o avanço do protestantismo e aí combinaram a catequização dos habitantes através de jesuítas e retomaram o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal da Igreja Católica que perseguia, julgava e punia qualquer um que criticava a igreja. Também era conhecido como a Inquisição, tá?